Seja muito bem-vindo ao Multifrequência, o programa feito especialmente para você ficar sintonizado com a palavra, com a igreja e a missão de Deus, que é mais importante, né? Eu sou a Lídia Dick, eu estarei com você durante todo esse programa, onde vamos contar com a participação de convidados muito especiais e também todos os nossos quadros de hoje vão nos comunicar sobre economia, sobre finanças, sobre tudo isso que a gente pensa quando usamos o nosso dinheiro, quando gastamos o dinheiro, enfim. Se tiver alguma dúvida, já pode ir colocando aí nos comentários que a gente quer ouvir sua opinião, tá bom? O que nos faz ganhar dinheiro? Já parou para pensar sobre isso? Será que realmente é fruto do nosso trabalho aquilo que nós fazemos apenas com as nossas próprias mãos? E se a gente parar para pensar, como podemos ver o nosso coração exposto nas nossas múltiplas tendências pecaminosas, idólatras e até mesmo soberbas da nossa parte? A ambição financeira exagerada pode revelar um estado de insatisfação com Deus. E claro, pode revelar que não entendemos sobre o que Deus da graça nos concedeu e concedeu tudo o que temos. Nós somos convocados a entender que o fruto do trabalho que Deus nos dá, tanto para o nosso próprio benefício, quanto para sermos fontes de bênção para os outros, vem do Senhor. Em Provérbios, nós somos incentivados a uma reflexão sobre o uso das primícias daquilo que a gente conquista. Diz lá, honra o Senhor com os teus bens e com as tuas primícias de toda a tua renda. Está lá em Provérbios 3:9. E eu quero te perguntar agora, esse tema te deixou curioso? Ou também, você se sente desconfortável? Não quero falar de dinheiro, não vou falar de dinheiro. Então eu quero te convidar para assistir o nosso programa, acompanhar o nosso programa, porque nós falaremos aqui sobre os princípios do reino e o uso dos nossos recursos. E não tenha medo, isso vai ser bênção para você, porque o bom uso do dinheiro, o coração generoso e como viver com a leveza do Mestre Jesus, com as ambições equilibradas e ajustadas, tendo como foco principal de nossas vidas o reino de Deus e todas as outras coisas nos sendo acrescentadas e supridas. Como já disseram os poetas, se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. E como você lida com a presença ou com a falta de dinheiro? Vamos falar disso aqui juntinhos e nos aproximar de Deus através das nossas finanças. Nesse programa nós falaremos sobre essa mordomia cristã em relação às finanças. Então nos acompanhe e cresça, fique mais íntimo do Senhor, porque nós precisamos glorificá-lo em todas as áreas, inclusive nas finanças, tá bom? Vamos crescer junto nesse programa que foi feito especialmente para mim e para você. Saiba mais, é o nosso quadro onde os pastores respondem as perguntas que fizemos lá nas caixinhas do Instagram da IPB Oficial. Aliás, se você não segue ainda, corre lá e segue porque tem um conteúdo edificante todos os dias para você. E as perguntas serão respondidas no programa de hoje. Vem conferir o que estão perguntando sobre finanças e mordomia do dinheiro e saiba mais. Olá, é uma alegria, um prazer poder participar dessa programação da APECOM e eu fui honrosamente convidado para participar, tendo em vista a nossa função na Igreja Presbiteriana. Eu sou o presbítero José Alfredo, da Igreja Presbiteriana de Cabo Frio, e ocupo a tesouraria da nossa denominação já há algum tempo, mais precisamente desde maio de 2012. E é com muita alegria que nós queremos tentar responder a pergunta do Léo Batista sobre o dízimo, se ele é obrigatório, se ele é uma contribuição obrigatória dos membros, ou não, ou se cada um pode contribuir do jeito que achar que deve. Léo, primeiro quero agradecer sua participação, ela é muito importante para a gente porque nos dá um feedback daquilo que nós estamos fazendo. Em segundo lugar, eu quero dizer para você que o dízimo, eu entendo não como uma obrigação, mas eu entendo o dízimo como adoração. Quando o cristão entrega o seu dízimo, na verdade, ele não está
fazendo uma troca, ele não está fazendo uma permuta com Deus, tipo, né, Jacó fez. Né? Jacó teve aquele encontro com Deus e na manhã seguinte ele disse: olha, se o Senhor me abençoar, se o Senhor fizer isso, se o Senhor fizer aquilo, se eu for bem, se eu voltar bem, eu vou lhe dar o dízimo de tudo o que eu tenho. Né? Não é esse tipo de troca. Né? O dízimo, na nossa concepção, ele é essencialmente um ato de adoração. Um ato em que eu me curvo diante do meu Deus com uma parcela daquilo que ele tem me dado para a minha livre administração e devolvo a ele como sinal de dependência, como sinal de que ele é o provedor e sustentador de todas as minhas coisas. Então, a minha vida, os meus bens, os patrimônios que eventualmente eu tenho, tudo isso, se tenho, é graça de Deus, é bondade de Deus, é expressão do seu amor e do seu cuidado na minha vida. Então, quando eu devolvo parte daquilo que ele me dá e que nós instituímos, né, por compreensão das Escrituras, de que deve ser 10% daquilo que eu recebo, daquilo que eu ganho, daquilo que eu tenho, daquilo que eu venho a oferir de lucros e vantagens econômicas, eu estou apenas fazendo um ato de adoração. Então eu entendo não como obrigação, mas como adoração. Eu entrego aquilo que Deus tem me dado, parte daquilo que Deus tem me dado para a minha livre administração. Consequentemente, eu não sou dono do meu dízimo. Consequentemente, eu não posso entregar o dízimo e dizer para a igreja, dizer lá para o pastor: olha, pastor, eu estou dando aqui o meu dízimo, mas eu quero que ele seja administrado dessa ou daquela forma, eu quero que ele seja colocado neste ou naquele programa, eu quero que ele tenha este ou aquele investimento. Ele é do Senhor. E a igreja que recebe, ela tem a responsabilidade, não perante aquele que entrega, mas perante aquele a quem ela vai prestar contas, que é o nosso Deus, da boa administração e da boa gestão deste recurso. Né? Entendo também que ele não é uma liberalidade no sentido de que é quanto eu quero, é quanto eu... Não, nós entendemos, né, como a própria palavra diz, que ele vem a ser 10%. Então entendemos que ele deve ser 10% daquilo que você recebe, daquilo que você ofere. Léo, muito obrigado pela sua participação. Esperamos ter respondido a contento as suas perguntas e coloco-me à sua disposição para qualquer outra pergunta, para qualquer outra dúvida que você venha ter. Que Deus o abençoe ricamente. É a nossa oração em nome de Jesus. Muito obrigado. O dinheiro é um recurso e não pode nos dominar. Mas também não podemos lidar com esse assunto como se não fosse importante e básico para a saúde da nossa casa e da nossa família. Por isso, nós convidamos uma pessoa muito especial para nos ajudar com dicas práticas de como administrar os nossos recursos financeiros. O nosso colunista de hoje é o querido Ciro Imbiré, presbítero da Igreja Presbiteriana da Trindade. Olá, eu sou Ciro Imbiré, sou presbítero na Igreja Presbiteriana da Trindade, em Florianópolis, Santa Catarina. Nós vamos conversar aqui um pouquinho, muito rapidamente, sobre a questão de finanças à luz das Escrituras, finanças pessoais. E para entender esse conceito, nós precisamos entender o que é mordomia cristã. O que é um mordomo? O mordomo é aquele que administra os bens na casa do seu senhor. E ele precisa administrar com fidelidade e com responsabilidade. Ou seja, o Senhor confia numa pessoa que administra a sua casa, todos os seus empregados, todos os seus bens. Então, esse é o conceito de mordomia. Quando a gente traz isso para as Escrituras, nós precisamos entender que Deus é o dono de tudo. Essa é a expressão mesmo. Deus é o Criador do céu, da terra e do mar, e a Ele pertence tudo. Então, tudo que nós temos, que nós pensamos que somos nós, nosso, que é nosso, na verdade, é de Deus, e Ele nos dá aquilo para que nós possamos administrar. Alguns exemplos de mordomia na Bíblia, muito rapidamente. Nós vemos José na casa de Potifar, que o faraó lhe confiou todo o seu patrimônio, todos os seus bens, e nós vemos também ali em Atos 8, aquele eunuco da rainha de Candace, que era o tesoureiro da casa. Então, assim como Potifar colocou nas mãos de José toda a gestão da sua casa, Deus coloca nas nossas mãos também aquilo que é dele,
para que nós possamos administrar. Então, isso é ser mordomo daquilo que Deus nos dá, isso precisa ser feito com responsabilidade e com fidelidade. Dentro desse contexto, sabendo que o dinheiro é de Deus, ele não é meu, e que eu preciso saber administrar, algumas dicas muito rápidas aqui a respeito de levar a sua vida financeira. A primeira é muito básica, é você não gastar mais do que você tem ou do que você ganha. Parece óbvio isso, mas infelizmente não é o que acontece muitas vezes em muitas casas por aí. Então, se eu ganho 100, eu tenho que viver dentro do padrão de 100. Eu não posso viver dentro do padrão do meu vizinho, eu não posso viver dentro do padrão das pessoas que me rodeiam, daquele parente. Eu tenho que viver e saber que Deus me colocou aquele talento. Nós vamos lembrar da parábola dos talentos aqui. A um ele deu 10, a outro deu 5, a outro deu 1. E aquele um tem que saber administrar, aquele que ganhou um tem que saber administrar aquela porção. E isso não compete a nós, Deus nos dá de acordo com a sua vontade, nós precisamos saber gerenciar isso. Então, eu tenho que trabalhar dentro desse padrão, não posso gastar mais aquilo do que eu ganho ou do que eu tenho. Então, esse é o primeiro. O segundo ponto que é básico, para você não ter dificuldade, é você montar um planejamento financeiro, um orçamento doméstico, o nome que você queira dar. Então, se eu ganho 100, eu tenho que viver de acordo com aquele 100. Então, eu preciso saber quanto é que eu gasto de moradia, de aluguel, de prestação de casa, incluindo no item moradia, água, luz, todas aquelas despesas que nós temos para manter a nossa casa. Isso corresponde mais ou menos a 30% da sua renda, não pode passar muito disso. Segundo ponto é alimentação. Outros 30% você precisa pensar na sua alimentação e da sua família e gastar no supermercado aquilo dentro do valor que você tem. O terceiro, outros 30%, você vai dividir entre transporte, vestuário, saúde, alguns gastos básicos que você tem, se tem alguma sobra, alguma coisa, e lazer, outro tipo de despesa. Então, basicamente, 30% para moradia, 30% para alimentação e 30% para os demais gastos, sobrou 10%, que é para o dízimo. Obviamente que você, como cristão, não pode esquecer disso. Ah, mas eu ganho pouco, não sobra. Não sobra porque você não quer. Eu garanto, e as escrituras estão cheias de versículos a respeito disso, para dizer assim, dá o dízimo que é meu, que eu vou suprir as tuas necessidades. Textos 1000 aí, vamos pegar lá Mateus 6,33, que é o primeiro básico ali, buscai, pois, em primeiro lugar, reino de Deus, e o resto vai ser acrescentado. Olha os lírios do campo, olha as aves do céu. Será que vocês não são mais importantes do que eles? É que Jesus diz lá no Sermão do Monte. Então, é básico você devolver isso. Nós não temos tempo para falar sobre esse tema, mas ele é um tema muito longo, mas na certeza de que Deus vai lhe conceder, não vai deixar faltar. Eu não quero pregar aqui sobre teologia da prosperidade, mas eu quero dizer que Deus não vai te deixar na mão daquilo que você repartir e devolver para Ele, cumprir o mandamento. Você pode até dizer, não, o dízimo é coisa do Antigo Testamento, não tem no Novo. Tem sim. Você vai ver lá em Mateus, Jesus falando sobre o dízimo, mas você vai ver Paulo falando de que as contribuições elas devem ser regulares e devem ser proporcional. E o dízimo é proporcional. Então, tem vários textos, dá para a gente falar bastante sobre isso, mas não é o nosso tempo aqui, não permite. Então, basicamente, você precisa ser um bom mordomo e de que forma? Eu preciso saber gerenciar isso, não gastando mais do que eu tenho e fazendo um planejamento daquilo que Deus me dá. Então, sabendo que parte eu vou enquadrar dentro da minha vida, dentro do meu orçamento, e outra parte eu vou devolver para Deus, porque é aquilo que Ele me pede para saber da questão da minha fidelidade com Ele. Então, é básico isso, eu sabendo administrar bem os bens do nosso Deus. Cuida com endividamento, é muito fácil você fazer uma compra com cartão de crédito, é muito fácil você usar o cheque especial, está ali na mão, hoje está muito simples, e os bancos te dão isso com muita facilidade, justamente porque eles querem que você avance ali. Os juros mais altos do mercado estão no cartão de crédito e no cheque especial. E isso vai se tornando uma bola de neve,
depois você não consegue sair mais dela. Aí partindo para consignado e outras coisas, e acaba aumentando mais ainda esse bolo. Então tem que cuidar para evitar gastar mais do que você ganha. E fazendo assim, eu vou ser um bom mordomo, eu vou saber trabalhar com aquilo que Deus me dá, saber trabalhar com aquilo que Deus me concedeu. Eu desejo sucesso na sua jornada, desejo que você consiga administrar a sua vida, suas finanças. Fico à disposição, através aqui do canal da APECOM, para alguém que precisar de alguma ajuda, algum auxílio nessa área, e que Deus o abençoe na sua vida financeira, que você consiga realmente ser um bom mordomo daquilo que Deus te deu. E chegou o nosso momento de indicações, gosto muito dessa parte. E hoje eu quero indicar esse livro, Dinheiro Honesto, de Gary North, PhD em História pela Universidade da Califórnia. Ele é escritor, historiador econômico e já escreveu mais de 50 livros sobre teologia, economia e história. E nesse livro, Gary nos mostra que muitos crentes imaginam que a Bíblia favorece esquemas inflacionários, que proíbe pagamentos e recebimentos de juros e exige um monopólio de governo para lidar com o dinheiro. Quem diria que a Bíblia tem muito a dizer sobre as questões de dinheiro e os serviços bancários? Pois é, você já estudou, já conhece sobre o que a Bíblia fala nesses assuntos? Já que a Bíblia é a parte fundamental para a compreensão de cada aspecto da vida pública, por que não guiar essa parte financeira? É o que a gente tem falado aqui, né? Os governos se envolvem no mal quando mudam a definição de dinheiro. A inflação pode ser um perigo para o indivíduo e para a sociedade. E os governos que monopolizam os sistemas monetários estão abusando do seu poder. Todas essas lições nós podemos aprender a aplicar com esse ensino maravilhoso, Dinheiro Honesto, vale a pena ler, de Gary North, que é a nossa dica literária para você hoje. Então, tira um tempinho e aproveita o que Gary ensina pra gente aqui, tudo baseado na Bíblia, gente. Tá bom? Nossa dica literária para você hoje. E agora, mudando de assunto, mas continuando com indicação, eu quero indicar Manaus, o coração da região norte do Brasil. Eu quero apresentar a vocês o espaço cultural do Largo de São Sebastião, lá em Manaus, um dos locais mais fascinantes e icônicos desse estado. O espaço cultural está situado no centro histórico da cidade e ele é cercado por belos edifícios antigos, como o famoso Teatro Amazonas, que foi construído no final do século XIX, durante a Era da Borracha. Olha quanto tempo, né? O Espaço Cultural do Largo de São Sebastião é um espaço vibrante e dinâmico onde você pode encontrar diversas atrações culturais, como exposição de arte, música ao vivo, que é uma delícia, né? Teatro e muito mais. E além disso, o local oferece uma grande variedade de restaurantes, bares, cafés, onde você pode saborear a deliciosa culinária amazônica e relaxar com amigos e familiares. Só de falar já deu vontade, né? Se você quer mergulhar na rica história e cultura de Manaus, o Espaço Cultural do Largo de São Sebastião é o lugar ideal para visitar. Não perca essa oportunidade única de experimentar a autêntica vida cultural de Manaus e aproveitar todas as maravilhas que essa cidade tem para te oferecer, tá bom? Vamos fazer uma visita a Manaus e se encantar com o Espaço Cultural do Largo de São Sebastião. Nossa dica cultural de hoje. Você vê que cada programa a gente traz um espaço cultural diferente e nós priorizamos o nosso Brasil inteiro. Então, se você tiver dica de cultura de Manaus ou do lugar onde você está, também pode escrever aqui nos comentários que nós vamos amar a sua ideia. E é claro que eu não esqueci dos cinéfilos de plantão, né? Tem dica também de filme. Eu gostaria de compartilhar com você um filme, Fome de Poder. Fome de Poder é uma cinebiografia fascinante que conta a história de Ray Kroc, o homem
por trás do Império McDonald's. O filme segue a jornada de Kroc desde as suas origens humildes como vendedor ambulante até se tornar um líder da maior rede de fast food do mundo. E, no entanto, o filme também revela as complexidades da história e as lutas de poder que surgiram entre Kroc e os irmãos McDonald's, que inventaram o conceito original do restaurante. O filme é extremamente bem produzido, com atuações excepcionais e uma trilha sonora envolvente. Você vai gostar. E, além disso, é uma história inspiradora sobre determinação, ambição e criatividade empreendedora. E se você está interessado em cinema, negócios ou história, Fome de Poder é uma indicação cultural imperdível. Não perde essa oportunidade de aprender mais sobre a história por trás de uma das maiores empresas do mundo e se inspirar com a jornada empreendedora de Ray Kroc. Já assistiu? Não assistiu? Então, assiste, gente, não perde essa dica por nada. E deixe seu comentário aqui, até se tiver um filme que você mais gosta, pode comentar com a gente, tá bom? E vamos lá que tem mais no nosso programa. E chegou o momento da conversa com o convidado, onde a gente pode tirar dúvidas e perguntar sobre várias questões que permeiam nossos pensamentos, né? E para o tema de hoje, mordomia nas finanças, nós convidamos Matheus Ortega, que é escritor, artista e seguidor de Jesus. Ele é mestre em desenvolvimento internacional pela Escola de Economia de Londres e trabalha desde 2010 com projetos em lugares como o Sertão do Brasil, Haiti e África. Em sua trajetória profissional, ele gerenciou mais de 100 milhões em projetos de desenvolvimento urbano sustentável, com as prefeituras de São Paulo, Belo Horizonte, Recife e Salvador, junto a órgãos internacionais. Matheus é casado com a Bruna e pai do Levi e do João, e é com muita alegria que a gente conversa com Matheus Ortega agora. Muito bom, chegou a hora especial que a gente conversa aqui, né? Às vezes online, né, Matheus? Às vezes pessoalmente, mas a hora de conversar com o Matheus, que eu já falei para vocês, e ele vai falar com a gente sobre esse assunto tão importante e que é possível alargar sempre o nosso conhecimento, alargar as estacas do nosso conhecimento, né, Matheus? Muito bem-vindo, obrigado por ter aceitado, mais uma vez estar com a gente. Obrigado a vocês por ter me convidado. Eu costumo dizer que falar de dinheiro é talvez um dos assuntos mais bíblicos e espirituais que existe. É um dos mais falados na Bíblia. Então, vamos lá, vamos falar sobre Bíblia. E é um dos que mais mexe com a gente, né? Você vê que, assim, grandes problemas que surgem em casamento e família é por questões financeiras, né? Sim. E eu acho que começou desde lá do Éden, né? Sim, com certeza. Porque está vinculado ao coração, né? Olha. Onde que está o nosso coração está muito atrelado a onde a gente gasta e onde como a gente lida com o nosso dinheiro, né? Como a gente lida, e é isso que a gente vai falar. E isso tem tudo a ver com mordomia, né, Matheus? Sim. E é isso que eu quero perguntar. Como vocês sabem, eu já falei, o Matheus escreveu um livro, né, do Economia do Reino. É um livraço, gente, tem que ler, porque lá tem muita coisa e a gente não vai conseguir falar tudo aqui, mas a gente vai falar de alguns pontos importantes, né? E eu queria que você trouxesse para a gente uma definição de mordomia financeira e como a gente consegue aplicar isso na prática, Matheus. Legal. Bom, muita gente, você que está ouvindo, você talvez esteja pensando, mordomia é sobre a responsabilidade da gestão dos recursos, né? Uhum. Então, quanto que eu gasto, quanto que eu ganho, como que eu vou gerir isso para viver de uma forma boa. E, de fato, mordomia tem muito a ver com responsabilidade, tem muito a ver com pagar suas contas, tem muito a ver com não se endividar, com ajudar parentes ou com pagar as contas dos seus filhos, enfim, tudo isso faz parte da mordomia de um cristão. Mas eu também entendo que existe um outro lado da mordomia, que não é só sobre como eu lido com as minhas finanças, é sobre como eu lido com o mundo. Então, fala sobre desprendimento. Um cristão não é chamado só para acumular, ele é chamado para compartilhar. Então, eu acredito que a mordomia também significa como que você abre mão da sua própria vida pelo reino de Deus. Porque se eu não fizer isso com a minha vida, eu não estou sendo um bom mordomo do meu tempo, do meu dinheiro, dos recursos que Deus me deu. Então eu entendo que a verdadeira mordomia cristã é sobre como que eu uso recursos terrenos para dar frutos eternos. É isso. Se a gente conseguir usar aquilo que a gente tem aqui nessa terra para dar frutos para a eternidade, a gente vai estar sendo bons mordomos daquilo que Deus deu para a gente.
Exatamente. Nossa, e como é bom. E já surgem várias perguntas, né? Como que eu faço isso? Porque você, né, com a É, experiência que você tem, você consegue trazer essa prática com dicas especiais, né? Mas antes de perguntar dicas e passos, pode deixar essa pergunta aí também, gente. Mas eu queria te perguntar qual a importância de aplicar valores e princípios cristãos na abordagem financeira, econômica, na nossa vida econômica. Qual a importância disso? bom, você abrir a Bíblia e ver o livro de Provérbios, você vai ver tantos ensinamentos que são úteis, né? Foram feitos milhares de anos atrás, mas que a gente pode aplicar hoje. Então, planejamento financeiro, né? Jesus mesmo falou, a gente não costuma lembrar dessa frase, mas não comece a construir uma torre se você não Isso. sabe como que você vai fazer para terminar. É, ele também fala, né? Se você tem 1, 2 talentos e não faz nada com aquilo, você não multiplica, qual que é a utilidade, né? E daí ele fala, então usem recursos terrenos para fazer amigos, para que eles os recebam nas moradas eternas. Então Jesus e a Bíblia ensina muito sobre gestão de recursos, né? Então eu acho que é super importante a gente entender que existem princípios cristãos para se viver uma vida com mais coerência, com mais integridade, né? Com mais justiça, com mais amor. Só que eu também acho que é importante inverter essa pergunta. Não apenas usar princípios cristãos para melhorar minha vida financeira, mas usar minhas finanças para melhorar minha vida como um cristão. E Uau! preciso inverter. E você vê que olhar de outro ângulo, né? Talvez eu nunca tinha pensado dessa forma, é isso que eu digo, né? Com a caminhada que você tem, as experiências, você pode trazer um outro ângulo de vista pra gente. É, Porque já muda o jeito de eu entender, e né? precisa mudar, porque senão qual que é o nosso tesouro aqui na Terra, né? Qual que é o nosso objetivo maior? Se o seu objetivo maior é ganhar dinheiro, então beleza, use os princípios cristãos para ganhar dinheiro e você vai ser bem sucedido. Por que tem tanto judeu bem sucedido? Porque eles usam os princípios, né, da generosidade, da mordomia. Então, beleza, só que é para isso que Deus nos chamou? Não é? E É a se for, motivação lá, e né? mesmo que seja, ganhar dinheiro para quê? Pode ser que você esteja trabalhando num lugar ganhando dinheiro, mas qual é o propósito final disso? O final não é o dinheiro, né? É. Então, eu acho que isso inverte um pouco. Eu tive algumas experiências, tanto em meio da riqueza quanto em meio da pobreza. Então, eu já morei em Londres e já fui para lugares que, assim, com pessoas poderosas, prefeitos, ministros, já trabalhei nesse meio e vi o quanto isso é importante de um lado, né, para trazer desenvolvimento, usar políticas públicas, é importante. A riqueza Sim. não é inútil, ela muitas vezes traz bem-estar. Mas eu também estive em ambientes de muita pobreza, no meio da África, no meio do sertão, em que eu também vi que a pobreza não é toda má, porque as pessoas em meio à pobreza, às vezes elas são mais generosas, mais felizes. Sim. Então, assim, é muito louco, porque esse é um tema muito amplo. E o que eu estou querendo dizer com tudo isso? A gente precisa questionar a premissa. E a premissa de querer mais dinheiro e usar valores cristãos para querer mais dinheiro, a gente tem que inverter. A gente tem que inverter essa premissa. Porque o nosso objetivo final como cristãos não é ganhar mais dinheiro, não é ser bem-sucedido, né? O ápice do cristianismo é a cruz. É o ápice. Você quer Então, chegar no topo da vida cristã? Você vai acabar na cruz. Então, exatamente. E você vê que quando a gente chega no final da vida, e tantas histórias que a gente ouve, né? é, De tantos testemunhos que falam, eu teria feito diferente. E as pessoas se voltam para Deus, né? sim, No final da vida. sim. E o dinheiro é o que vai perdendo valor, literalmente, né? Assim. Brilha muito, né? É, E a Bíblia fala que Deus fez as coisas visíveis do que é invisível. Então, existem, eu falo isso no livro Economia do Reino, que existe uma verdadeira riqueza, uau. que não é mensurada por números, que não é mensurada por matéria, porque ela é eterna, ela é invisível. É. Então, eu acho que é sobre isso que a gente precisa falar e precisa entrar mais a fundo para entender como que a gente vive por esses valores que são eternos, né? E isso tem aquela coisa que diz, não sei, maldito o homem que não coloca os olhos naquilo que não é eterno, né? Não sei se é maldito a palavra que fala, mas me lembrei dessa frase. Mas já que você falou no livro, esse livro eu tenho como um dos mais principais, assim, de finanças para mim, porque ele abordou de uma forma que me abriu a visão sobre finanças. Eu queria que você falasse um pouquinho dele, Claro. Economia do Reino, e destacasse alguns pontos assim que você acha. Eu sei que tem muitos, mas destacasse alguns pontos desse livro que são Sim, relevantes. assim, para começar, eu acho que esse livro é um relato da minha caminhada e das minhas crises e dúvidas nesse Não assunto. é? Como que o cristão deve lidar com a riqueza e a pobreza nesse mundo?
é muito difícil. É muito difícil achar uma resposta que você fale, meu, é isso, né? Por muito tempo eu achava que a resposta era a justiça. Então eu quero trazer justiça, transformação, vamos mudar o mundo. Mas depois eu lembro que eu fui fazer um projeto e uma senhorinha chegou para mim e falou assim, Mateus, eu não posso ir onde você vai, mas eu vou estar orando por você. E aquilo me quebrou, porque aquela pessoa não é menos importante do que quem está mudando o mundo, entende? Então existe um espaço para diferentes pessoas. Então eu acho que o livro surge desses questionamentos e dessa premissa que nem todos são iguais. Nem todo mundo tem que ser rico, nem todo mundo tem que ser missionário para ir no meio do mato, nem todo mundo vai ser pai e mãe para cuidar de criança. Alguns vão sair, outros vão ficar, uns vão ir, outros vão dar. E é isso que é o reino de Deus. É sobre diversidade de dons, é sobre diversidade de pessoas servindo ao mesmo rei. Então é com esse contexto que eu queria falar de 4 palavras. Mordomia é uma delas, mas também generosidade, justiça e renúncia. Eu acredito que mordomia, sem essas 3 outras palavras, pode acabar em egoísmo. Sim. E esse é um risco de a gente falar de finanças pessoais e não entrar em assuntos como renúncia, justiça, que é a gestão dos recursos, mas para outros, não só para si mesmo, e generosidade, que é ter um coração puro e aberto para ajudar quem precisa. Então, eu queria falar sobre esses quatro caminhos, esses 4 valores. Que coisa linda, que coisa linda. E como eles estão interligados, né, Mateus? Exato. Então, assim, para falar um pouco da generosidade, a gente vê muitos exemplos na Bíblia de pessoas que ajudavam com os seus recursos. Não sei quem conhece a Joana e Susana, discípulas de Jesus. Em Lucas 8 fala que elas ajudavam a sustentar o ministério de Jesus com os seus bens. Então, tinha discípulos que não abriram mão de tudo. E isso é precioso descobrir, porque José de Arimateia, Cornélio, Gaio, Dorcas, eu poderia falar vários nomes aqui, fruto de estudos e pesquisas, que foram pessoas que tinham recursos e usavam esses recursos para ajudar quem não tinha. Então eu entendo que existe um espaço no reino de Deus para quem tem recursos ser generoso. Então isso é um ponto importante. Sem essa demonização do dinheiro, sem dizer que o dinheiro é mau ou que ele corrompe, ele pode corromper, mas ele também pode ser usado para fazer coisas boas. Então esse é um ponto. Outro ponto é o da justiça, que eu acho que é super importante, que é não apenas as finanças pessoais, mas o mundo como um todo, o bem-estar de pessoas à minha volta. A Bíblia diz, como pode eu olhar para alguém que precisa, não fazer nada, ainda falar Deus te abençoe e deixar o cara ir? Como pode o amor de Deus estar em nós? Só que a gente se depara com um morador de rua, pedinte, e a gente todos não faz, os dias. né? Eu faço assim, mas eu passo. E a gente sente culpa. Eu faço o quê? A gente não sabe como lidar com esses assuntos. Então, o que eu trago no livro são caminhos diferentes para lidar com esses assuntos. Nem todos vão fazer da mesma forma. E tudo bem, porque eu entendo que há diferentes princípios para diferentes formas de tratar desse assunto. Então, se eu for só dar um exemplo, um morador de rua. Alguém pode ir e ajudar. Acabou. Dá um dinheiro, dá uma esmola, pelo menos eu ajudei de alguma forma. Já outro pode ir e falar, eu não vou ajudar porque ele vai usar isso para drogas, então eu vou dar um alimento. Ele racionaliza um pouco mais a situação. Eu entendo que esse também é um caminho válido. Outro diria assim, eu não vou ajudar com comida ou com dinheiro, eu vou levar para uma ONG, para um abrigo, porque não adianta só ajudar aqui agora. É outra forma de pensar. E um outro pode ainda sentar do lado dele, dar um abraço e falar, não tenho nada para te dar, mas quero orar por você, é uma outra forma de lidar. A gente está se perdendo na forma e quando Deus, na verdade, se importa com o nosso coração. É isso que ele olha para o nosso coração. Onde está o nosso coração? E tem um filósofo, Soren Kierkegaard, que ele fala, quando a gente chegar na eternidade, não vai ser perguntado para a gente quanto que você doou de bilhões, quanto de dízimo você deu de ofertas. O que vai ser perguntado é, você teve misericórdia? Você teve amor? E é isso que vai contar, né? A gente pode dar tudo que a gente tem para os pobres e não ter amor. Então, é isso que eu acho que a gente precisa buscar. Independente da forma e dos caminhos, ter um coração em Deus. Porque aí a gente não vai estar errando, né? Mateus, e você falar isso é muito forte. Você que gerenciou mais de 100 milhões em projetos de desenvolvimento urbano sustentáveis com as prefeituras de São Paulo, Belo Horizonte, Recife, Salvador. E você está trazendo esse ponto
é algo bastante significativo para a gente. E tem muitas pessoas que querem chegar, às vezes desejam ter esse coração, não conseguem. Sim. O que você falaria para ter esse coração, ter Ah, essa motivação em Cristo? eu quero dizer primeiro uma coisa a nível mais conceitual. Eu trabalhei com esses órgãos multilaterais, Banco Mundial, ONU, trabalho até hoje junto com eles. E essas instituições fazem muita coisa pelo mundo para acabar com a pobreza. Eu fui uma vez para Washington, entrei no prédio, na sede do Banco Mundial e estava escrito lá em letras bem grandes: nosso sonho é acabar com a pobreza. Eu falei, nossa, que demais e tal. Então, eles fazem muita coisa. Só que tem uma coisa que apenas o cristianismo faz. Uau. Essas instituições, eles podem suprir as necessidades externas, materiais das pessoas, criar melhores condições de vida, gerar empregos. Que precisa também, né? Muito. Claro que precisa, e é muito necessário. Sim. Mas o cristianismo pode suprir as necessidades internas. Olha só. Isso, o Banco Mundial, ONU, bilhões do Bill Gates para acabar com a malária, não resolve. Então eu entendo que é preciso cristãos se levantarem para trazer essas duas agendas. A agenda de acabar com a pobreza, de trazer justiça, de fazer a diferença, mas também suprir a necessidade do espírito que precisa se religar com Deus. É isso que é ser um cristão, é isso que significa a vida cristã. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto conceitual. Assim, é preciso a gente entender que o cristianismo tem um valor agregado que nada mais pode trazer, né? Eu acho que esse é um ponto. Se eu for dizer um outro ponto, seria o dinheiro, há muita riqueza, né? Ela pode vislumbrar, né? Pode nossa, é muito pode dinheiro. Cegar também, né? Milhões, assim, e eu vi muitos projetos, eu viajei com prefeitos, com pessoas assim que têm muito dinheiro nas mãos. Sim. Mas o mais importante não é o ter dinheiro. E aqui também isso é para a sua vida, que está ouvindo. Tem muita gente que fala, se eu tiver dinheiro eu vou ajudar. Né? Mas não é. O mais importante é o teu coração. É como você lida com o dinheiro. A gente vê isso na história da viúva pobre. Ela tinha pouco dinheiro. Eu pensei nela, né? Como você falou, E aí as pessoas que tinham muito dinheiro estavam dando um monte. Só que não é isso que importa. Não é a quantidade. É o coração. Como ter esse coração? Eu acredito que desafiando, indo na contracultura, esse é um ponto. Uma vez uma pessoa falou assim pra mim, cara, você vai ganhar muito dinheiro nessa vida, você é muito inteligente, sei lá o quê. Eu falei assim, cara, eu não quero ganhar. Por que não? Por que você não seria abençoado por Deus? Por que você não aceitaria? Eu falei, porque não é meu propósito. Então, o que está regindo a minha vida? O meu propósito ou ganhar dinheiro? Uau, né? Isso é forte. Então, porque a gente não questiona a premissa. A gente não para questionar. Ah, mas o que eu vou fazer com o meu tempo vago? Eu vou ganhar mais dinheiro? Ou eu vou fazer algo para o reino de Deus? Sabe? Exatamente. Né? Eu lembro, você falando isso, eu lembro que uma vez eu fui com meu marido visitar, quando teve aquela enchente Xerém no Rio de Janeiro, a gente foi lá, né, que ele tem ONG, a gente foi levar, e a gente conversando com uma senhora, e tinha falecido, tinha destruído famílias, elas estavam lá, e ela tinha perdido uma amiga que foi levada pela correnteza, e meu marido perguntou para ela, o que você precisa? Porque a gente tem que ouvir o que ela precisa. E ela queria só conversar. Ela falou, eu preciso só conversar, eu quero só ser ouvida. E isso, nossa, me marcou, assim, a gente chorou com ela. E você vê que perdendo tudo, quando você perde, você só quer aquilo que falta aqui dentro, né? Que é esse vazio que fica, que nada pode dar, né? E por mais que ela estivesse recebendo suporte ali de ONGs, de coisa, mas ela queria sentir alguém do lado dela naquela perda que ela tinha tido. É muito forte isso. Né? Eu acho que essa compaixão é essencial, né? A gente entender o valor o valor é maior. Se você tiver uma unidade de compaixão e uma unidade de real, a compaixão é 50 milhões de vezes mais valiosa do que essa unidade do dinheiro, né? Se a gente pudesse ver isso lá no mundo espiritual, quando a gente estivesse lá. Exatamente. Né? E uma outra palavra que eu acho que é muito importante falar, que é super subestimada hoje, principalmente no meio cristão, é o contentamento. Essa palavra é subestimada, porque muito é falado sobre alcançar grandes coisas, ir muito longe, mudar o mundo, impactar, sabe? Só que o contentamento, ele é sobre se contentar, se alegrar, se satisfazer com o que você tem. E não necessariamente precisar de mais. E como Deus se agrada quando as pessoas andam contentes, né? Pois é um segredo, na verdade, que Paulo fala. Encontrei o segredo do contentamento. Posso passar tanto por necessidade ou ter muito dinheiro.
isso não vai me afetar. Então, eu acho que é outro valor que, na unidade, vale muito mais do que o dinheiro. Porque se você aprende a ser contente, quando você perder dinheiro, perder o emprego, coisas derem errado na vida, isso não vai te abalar tanto. Porque você vai aprender a lidar com aquilo. Eu tive uma experiência que teve uma entrevista de emprego que era para eu ganhar mais, num cargo acima. E eu fui lá, fiz a entrevista, me preparei, porque eu falei, poxa, se eu pegar é bom. E nunca antes eu tinha sentido o que eu senti essa vez. Eu não passei e fiquei feliz. Ai, já aconteceu comigo. Tipo assim, cara, eu não preciso disso. Eu não preciso. Se eu tiver isso, eu vou perder tempo com a minha família. Sim. Eu vou perder outras coisas valiosas. Então, eu acho que isso é um pouco do segredo do contentamento. É saber ser ambicioso, não é só se acomodar, preguiçoso, né? Mas também saber abrir mão. Não precisa ser topo, né? O melhor de tudo. Eu te entendo, sabe por quê? Uma vez eu fui fazer um teste na Band, e só que aí eles têm exclusividade, né? Ah, eu falei, a emissora não tem problema. Mas aí, quem não quer, né, trabalhar numa rede grande assim? Mas eu entrei lá e eu falei, nossa, eles vão querer exclusividade, vou ter que parar de fazer os programas falando de Deus. Aí eu não peguei, porque tinha que melhorar lá uma questão, um ponto, né? Aí ela falou, mas volta aqui depois. Eu nem estudei, nem voltei. Porque eu te entendo, é isso. Você fala, não, olha o prazer que tem de comunicar, né? E falando disso, do prazer de comunicar, Matheus, eu queria te perguntar o seguinte, falando no livro, né, Economia do Reino, como que você acredita que ele pode contribuir para a construção de uma economia mais justa, inclusiva? E eu creio que se você não acreditasse nisso, você nem teria escrito o livro, né? Sim, não, eu acredito totalmente na redenção da economia. Amém, que lindo isso, gente. O primeiro milagre de Jesus. Qual que foi o primeiro milagre de Jesus? Eu digo, né? Muita gente fala, o milagre da água do vinho. É um milagre econômico. Uau, é Por quê? verdade. Porque faltava. E eles teriam que verdade. pagar uma fortuna para comprar todo aquele vinho. Olhado por esse lado. Ou seja, o que Jesus está dizendo com esse milagre? Ele tem poder sobre toda a escassez. Uau. A escassez não é o plano de Deus para o homem. Meu Deus, que coisa linda. E ele está sinalizando que no reino eterno dele não vai ter escassez. Nada, não vai faltar nada para ninguém. Então eu acho que essa é a visão que me dá o norte, que me deu o norte para escrever o livro e para pensar que eu, como um cristão, quero sinalizar isso também. O fim da escassez. Escassez material, escassez espiritual, mas é a abundância da vida com Deus entrando por todas as esferas na sociedade. Então eu acredito assim que o que o livro apresenta de forma bem prática, eu sou meio filósofo assim, mas eu acho que de forma bem prática o livro apresenta 4 perfis. Ai, que são lindos. Tipo 5 linguagens do amor, sabe? Sim. Que você tem... É muito fácil, porque eu lembro, e eu sempre usei essas linguagens, porque é fácil de entender. E esses 4 pontos me abriram uma visão que eu também não tive. Comenta pra gente. Pois eu chamo eles de doador, moderado, transformador e abnegado. Tem aquele filme O Divergente, sabe? Que tem as tribos. A ideia é fazer algo de uma forma bem fácil de olhar e falar, nossa, eu me identifico com esse perfil. E tirar um pouco essa ideia de que para lidar com finanças é só de um jeito. Porque a Bíblia traz diferentes pessoas na caminhada cristã e na Bíblia que foram diferentes. Uns abriram mão de tudo, outros não. Peraí, então o que eu devo fazer? Né? Tipo assim, você fica meio confuso. Então, por exemplo, o doador é alguém que entende que o recurso é positivo para ajudar o próximo. Do outro lado da moeda, você tem o abnegado, que entende que o recurso você deve abrir mão do recurso para depender de Deus. Então, missionários, né, pastores, pessoas que abrem mão. E desse lado da ponta está o cara que está usando o recurso, justamente para ajudar esse cara aqui. Olha isso. Então, você tem uma integração entre os perfis. E aí você também tem o moderado e o transformador. O moderado é quem valoriza muito esse contentamento, essa gestão. É uma pessoa que está usando recursos para dar a destinação certa a eles. Enquanto que o transformador, ele está preocupado, ele está inconformado com o mundo. Então, ele é meio que, parece um paradoxo, né? Mas é assim a vida cristã. Ele está inconformado. O contentamento não é completo, vamos dizer assim, porque ele quer mudar a realidade de outros que estão sofrendo. Então, ele é uma pessoa que tem mais isso dentro de si. Mais essa vocação por exemplo, direitos humanos, justiça social, ajudar o pobre, enfim, questões raciais, vai longe, né? E aí o que é legal sobre esses 4 perfis é que na Bíblia tem vários exemplos deles. Dos 4. Dos 4. Então, por exemplo, um doador, né? Você tem o exemplo de Cornélio.
Cornélio era um centurião romano. Você imagina um soldado russo na Ucrânia que se converte. Nossa. É tipo isso, centurião em Israel, né, invadindo um território. E o que ele fez? Né? Ele abriu mão do trabalho dele e se tornou um judeu? Não, a Bíblia não fala isso. O que a Bíblia fala é que ele foi generoso com as pessoas e dava esmolas. Isso chegou ao coração de Deus. Então esse é só um dos muitos exemplos na Bíblia de pessoas que usaram riquezas para fazer algo com essa ideia, né, de usar para fazer o bem. Um exemplo sobre o moderado é o de Paulo instruindo a Timóteo a não ajudar todas as viúvas. Em 1 Timóteo 5. É muito interessante, porque a gente acha que a igreja primitiva ajudava todo mundo. É. Tipo, Isso eu aprendi no começo da minha caminhada também. É. O meu pastor falou para avaliar e ter essa moderação, né? que é muito importante. Paulo fala assim, não ajude todas as viúvas, porque senão vai sobrecarregar a igreja financeiramente. Olha. E se você também fizer isso, os familiares não vão aprender a cuidar delas. Então, muitas vezes, e tem muitas pessoas que têm essa cabeça mais racional, e às vezes você tem um casamento com um que é mais assim e que o outro que é mais doador. E precisa ter. Olha que coisa linda. Precisa ter esse aprendizado. Sim. Porque a gente é diferente. Né? E esses 4 perfis também nos ensinam a quebrar um pouco aquelas nossas críticas, né? Que geram até brigas, até dentro da igreja, Sim. né? Enfim, que não se entende. Quando as pessoas tiverem uma consciência de que um completa o outro Isso e aí. que todos estão na Bíblia e que todos, né, são importantes. Sim, sim. Né? Eu acho que isso é o essencial. A gente tem diferentes dons. Né? Você tem o dom da contribuição e o dom da administração. Peraí, mas qual que é melhor? Não tem melhor. A Bíblia fala que o maior dom é o amor. Mas assim, os dons para servir o reino, cada um tem um. Deus deu diferentes dons aos homens. Então eu acho que a gente precisa entender o nosso espaço no reino. Isso. Você sabe que isso é uma coisa que mudou muito na minha cabeça. Eu achava que ser cristão era ser um pequeno Cristo, brilhar a Jesus do mundo. Acabou. Na verdade, isso é incompleto. Porque ser um cristão é ser parte de um corpo cuja cabeça é Cristo. E cada um com as suas partes conectadas refletem a cabeça. Olha. Muda completamente. Muda completamente. Porque não é só eu no meu trabalho sendo um bom cristão. É eu conectado com outros cristãos, cumprindo funções diferentes para servir ao reino. Mateus, e como isso está hoje? Eu não sei se é por causa das mídias, né? Das plataformas que começam a discutir visões e causam divisões, né? Infelizmente, a gente vive um momento de polarização, né? Política e também econômica. Sim. Porque muito da política são as decisões econômicas. Exatamente. Então, Bolsa Família. Tem gente que fala que é um absurdo, que você não está dando emprego, e tem gente que fala que é um absurdo não dar, que senão a pessoa vai morrer de fome. E fica brigando. Exatamente. Eu entendo que a gente tem que ser mais propositivo e menos crítico. Isso. O que você está fazendo, então? Não é? Tipo, não é? Se as pessoas fossem transformadas assim. E agora trazendo para a igreja, Mateus, assim, como é que a igreja pode contribuir, crescer numa promoção de justiça, de uma economia mais justa, né? Dentro Sim. através da igreja. Eu entendo que a igreja tem um papel que é institucional, como, por exemplo, uma denominação, uma igreja, o que ela faz. Então, para dar um exemplo, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros tem vários projetos missionários, legal. Isso faz parte da instituição da igreja. Só que eu entendo que igreja também são os pequenos cristãos por todo canto. Sim. E o que eles estão fazendo dentro dos seus negócios, dentro do seu trabalho, dentro da sua universidade, dentro da sua família. Porque são essas pequenas faíscas que vão gerar esse fogo que é a transformação que a gente precisa. Então, é claro, tem o lado institucional de igreja, mas tem também o lado individual / coletivo, que é como que eu, como um cristão, junto com outros parecidos, podemos fazer a diferença. Então, isso vai em qualquer lugar. Né? No meio de trabalho, é super necessário você ter cristãos com essa cabeça de reino, né? Tratando bem aos colegas, sendo justo, pagando bem os funcionários. Como isso ilumina, como isso liga o corpo, né? Pagando os impostos justamente, pagando o fornecedor na hora certa, da forma certa.
Isso é cristianismo também, né? Isso é justiça. E como uma posição firmada dessa impacta, né, as Impacta. grandes empresas Impacta. e fala, e gera confiança e gera, meu Deus, existe. Porque hoje ninguém acredita que exista ser humano que não se corrompa diante de uma proposta muito tentadora, né? Mas é possível sim, né, Mateus? É possível, impressionante. assim como no caso de Daniel, é possível se você estiver disposto a pagar o preço. Aí. Né? Porque vai chegar, sempre chega para qualquer cristão, um momento, pode ser na área de relacionamento, pode ser na área de profissional, que você vai ser testado. E é aí que você vai ver onde está seu coração. Então, a sua pergunta no início, como é que eu faço para ter esse coração? Quando vier o teste, você vai saber. Uau. Então, se prepara, se fortalece. Né? Passa na prova ou não, né? É verdade, que coisa boa. E agora, então, já que você lembrou dessa, como que eu faço? Eu queria que você deixasse algumas dicas, assim, o que você traz com toda a sua experiência, a sua caminhada, de pessoas que querem colocar em prática e tipo, nossa, eu quero viver isso, mas como é que eu começo hoje? Sim. Eu sendo a dona de casa que cuida do lar ou sendo um grande presidente de empresa, como é que eu coloco isso em prática? Legal. Acho que a minha primeira sugestão é você entender de Deus qual que é o seu papel nesse mundo. Para que Deus te chama aqui? Algumas pessoas são chamadas para serem pais, mães, e podem se sentir menores por isso, porque a sociedade despreza essas pessoas. Só que não são menores para Deus. Não são. Né? São pessoas igualmente importantes. Mas é preciso ter uma mudança na nossa cabeça. Você não é mais importante se você for um dono de empresa do que se você for um funcionário. Não faz sentido isso. Diante dos olhos da eternidade, não faz sentido nenhum essa hierarquização da vida. Então a gente primeiro tem que mudar isso. Esse seria meu conselho para quem está ouvindo. Para começar, vamos colocar nosso coração, nossos olhos no que está no alto, porque isso vai mudar a nossa ótica sobre as coisas terrenas. Em segundo lugar, eu acho que é entender os nossos dons e talentos para servir a Deus. Não tem coisa melhor do que sentir que a sua vida é útil. De sentir que eu estou fazendo algo que ajuda alguém, que serve para alguém. E com isso eu quero reformular a palavra prosperidade. A palavra prosperidade é muito usada para significar ter abundância, ganhar, ter muito, ser próspero, né? Isso é o que a gente entende quando a gente ouve essa palavra. Para mim, prosperidade significa ser bem-sucedido em trazer benefício a outros. Uau, esse eu não tinha escutado ainda. Eu inventei. Não inventei. Eu tinha escutado que prosperidade é ausência de necessidade. Sim. E pode ser para mim, pode ser para o outro, mas essa... repete, como você falou? Ser bem-sucedido em trazer benefício a outros. Olha, então pode ser tanto, por exemplo, com uma empresa. Então você está fazendo um iPhone muito bem feito, você vai trazer um bem-estar para alguém. Então você está sendo bem-sucedido em trazer benefício para o outro. Ou pode ser de um lado mais também de caridade, compaixão. Ou pode ser, por exemplo, se eu estou cuidando do meu filho bem, eu me sinto próspero. Porque eu vejo ele crescendo, eu vejo ele prosperando e eu estou trazendo benefício para ele. Que visão de reino. Então, acho que esse é um conselho prático, de entender prosperidade com outro olhar. Se a gente não mudar esse olhar, a gente vai sempre ser frustrado. Não vive contente. Porque a gente vai se comparar com quem é mais próspero, né? É verdade. Então, bom, esse é um começo de conversa. Daria para falar muito mais, mas eu acho que, assim, essa mudança de mentalidade já ajuda muito no uso das finanças pessoais. Porque aí você não vai estar pensando em como que você pode ter uma roupa melhor, para ter um status melhor, para ter... Você vai se contentar um pouco mais com a questão material e vai pensar na utilidade desse recurso. E é claro, eu não poderia terminar sem falar de responsabilidade. O apóstolo Paulo fala coisas bem fortes sobre isso. Ele fala que todo cristão deve buscar trabalhar, não ser ocioso, ter os seus recursos, não ser pesado para ninguém. E, é claro, se tiver condições. Mas eu entendo que isso também é uma mensagem necessária para os cristãos de hoje, porque tem muita gente que se vê como cristão, mas não cuida bem, não é responsável, não tem dinheiro para pagar porque não cuida, e não trabalha, não se esforça, não vai atrás. Então, eu acho que esse é um lado importante também a falar, que não é só sobre coração, também é sobre responsabilidade diante desse mundo. Exatamente. Ai, que coisa linda, gente. E se você quiser saber mais, leia o livro Economia do Reino. E tem o Instagram. E tem Instagram. Eu queria perguntar para quem quiser conhecer mais a sua caminhada com Cristo, porque, Mateus, glorifica muito a Deus a gente conversar com alguém
que anda em tanto esses meios, esses conhecimentos, tem a experiência, a carreira que você tem e tem esse coração apaixonado, o olho brilha, né, quando fala em Cristo. A gente sente que o coração está lá, no lugar onde deve estar, né? E para absorver mais um pouquinho, o Matheus compartilhou isso com esse livro, gente, que vale muito a pena você ter e pode seguir ele no Instagram. Fala Instagram, você tem YouTube também? Não sei se tem YouTube, Eu não Instagram? tenho, Qual a então, rede? eu tenho um Instagram que chama Economia do Reino, e lá eu coloco bastante conteúdo, tipo do que eu tô falando aqui, mas é de graça, para qualquer um, você pode também Sim, mandar benção. mensagem e tal. Eu tô com planos também esse ano para fazer curso, fazer mentoria, porque também é uma forma isso de é legal, aproximar, né, Matheus, de quem não lê, claro. por exemplo. É. Muita gente não lê, né? É. Mas eu acho que, assim, é também, a palavra que Deus me deu é ser, uma palavra meio estranha, mas arauto, ser um arauto desse assunto, ou seja, levantar uma bandeira, Uau. né? E eu entendo que esse é um chamado que eu tenho de tratar da questão de dinheiro e cristianismo. Com o coração em Cristo, não o coração nascido no dinheiro. Eu sei, amiga, eu sei. Então é um desafio, tem sido um desafio, mas eu acho que é uma caminhada que Deus tem me colocado e tem sido um prazer poder viver isso. Eu sinto muito pleno caminhando nisso. Não, e até emociona, assim, de ver, porque eu acredito que até a visão que você teve, que é exposta no livro, tipo, vários insights que a gente nunca tinha pensado. Então, eu acredito mesmo nesse chamado que você tem e eu creio que vai mudar a vida de muitas pessoas. Amém. Deus vai usar, Deus usa quem está no coração dele. Né? É assim, verdade. tipo, quem está com ele em primeiro lugar no coração, né? Busca em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. E essa é a prosperidade, é viver no Senhor, verdade. né? É verdade. Ai, que demais, o tempo voou, Matheus. Se deixar, a gente conversa muito mais. Teria milhões de perguntas, dá para fazer mais um programa em cada pergunta, né? Mas quero te agradecer por você ter vindo, dedicado seu tempo precioso para vir aqui nos enriquecer com a sabedoria que Deus tem colocado no seu coração e compartilhar conosco para a gente crescer também em Cristo nessa área, que é importante. Obrigada. E pedir para você deixar uma mensagem final para quem está assistindo, quem vai assistir futuramente também, por favor. Obrigado, Lígia, pelo convite. Um prazer para mim estar aqui. Glória a Deus. Eu sinto que quando eu estou aqui, eu faço parte desse corpo, né? Amém. Porque eu não posso só viver minha vida para mim mesmo. E é essa mensagem que eu quero dar para você que está ouvindo. A nossa vida não é para nós mesmos. A nossa vida é para o reino de Deus. E quando a gente entende isso, muda completamente a forma que a gente usa o nosso tempo, o nosso dinheiro, os nossos recursos, o nosso talento, os nossos dons, nossas capacidades. E eu quero te encorajar. Quais são as suas capacidades? O que você tem? Você pode falar, não tenho nada. Todo mundo tem algo que é um valor muito precioso que pode ser usado. E eu acho que, claro, o livro e esses perfis podem te ajudar, mas existem muitas outras formas. Muitos livros sobre finanças, muitos estudos sobre como usar dinheiro para o reino de Deus e como você pode também sair de uma situação de necessidade ou de endividamento para ter essa prosperidade que a gente falou, que é uma prosperidade em trazer benefício não só para si mesmo, mas também para outros. Então eu quero abençoar a tua vida. Eu desejo que você seja próspero nesse sentido e pleno para poder viver aquilo que Deus tem para você. Amém. Melhor que esse desejo não existe, né? Tipo, melhor que isso. Se recortar só essa frase, vai falar, prosperidade. Acho que não corre o risco hoje de alguém cortar, né? Sempre tem alguém, mas amém. Aí leva pessoas a assistir a entrevista inteira, né? Aí é bom. Que bênção, Matheus, que bênção. Obrigado mais uma vez e que Deus continue te usando. E se tiver novidade, por favor, volte aqui, fale com a gente e compartilhe com a gente aquilo que Deus colocar na sua vida através do seu coração. Tá bom? Obrigado, valeu. Obrigada, querido. E até a próxima. E é isso aí, gente. Muito bom. Agora a gente continua Multifrequência trazendo mais conteúdo aqui para você, depois desse bate-papo muito gostoso. Segue o Matheus aí, Matheus Ortega, Matheus com H, né? Isso. E também Economia do Reino lá no Instagram, que ele vai postando as novidades, tá bom? E agora a gente vai continuando com o nosso programa aqui. Fica ligadinho e deixe seu comentário aí se você gostou da entrevista, tá bom? Chegamos ao final de mais um programa e eu quero saber de você. Você também se sentiu desafiado a cuidar melhor dos recursos que Deus confiou em suas mãos? A gerenciar melhor aquilo que o Senhor tem depositado na sua vida? Que o Senhor nos capacite a sermos bons mordomos de nossas finanças
e recursos e que possamos glorificá-lo também nessa área da nossa vida. Descanse o coração, pois Deus que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Está lá em 2 Coríntios 9:10. Ficamos por aqui e este foi o Multifrequência da IPB Multi. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. Fiquem com Deus.